Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula aí de Mateco 2. A gente ficou um tempinho sem fazer aula, né? Já que na última quinzena foi só prova. Então agora vamos recomeçar aí devagarzinho com o conteúdo, né? Primeiramente, eu espero que vocês tenham tido uma boa experiência fazendo essa prova online. Eu fiz a prova um pouco mais longa. Geralmente, se a prova fosse ao vivo, presencial, ela seria bem diferente, né? Faço a prova um pouco mais longa, né? As questões são parecidas com as da lista. Então acho que não tem muita dificuldade. Eu já corrigi a primeira, né? As notas estão disponíveis para vocês. Eu acho que o desempenho foi bom. Foi bom, não foi excelente, não foi razoável, foi bom. Algumas pessoas foram muito bem, outras foram mais ou menos, outras foram um pouquinho mal, mas no geral tá bom. E é isso aí. Então, assim, acho que fazendo os resumos, estudando para a prova, né, ainda mais com essa modalidade de prova online que a gente tem acesso, né, que vocês têm acesso à apresentação no momento da prova, então não tem muita dificuldade. Não tem muita dificuldade, não tem muito mistério. Beleza? Qualquer sugestão que vocês tenham vontade de passar para mim em relação às provas, as avaliações ou até mesmo a aula, vocês podem falar, tá bom, gente? Eu já falei isso aqui antes, mas eu gosto sempre de destacar isso, porque às vezes a gente fica aturando alguma coisa muito ruim por receio de falar. E eu tô totalmente aberto à sugestão aí. Beleza? Então vamos lá. Hoje começa a parte de polímeros. Essa parte de polímeros vai tomar 2 quinzenas. Essa primeira quinzena a gente vai avaliar o capítulo 14 do livro. Capítulo 14 do Callister, né? Que é Estruturas dos Polímeros. Na próxima quinzena, se eu não me engano, é Processamento e Propriedade dos Polímeros. Eu não lembro o título direito. Bom, então eu vou dividir essa apresentação, que é um pouquinho grande, em duas partes, né? Ela tem cerca de 80 slides, então eu vou falar mais ou menos 40 slides hoje e o restante na semana seguinte, em outra videoaula. Até para a videoaula não ficar muito extensa, né? Vamos lá então. Polímeros, né? A gente já falou dos metais não ferrosos, já viram os metais ferrosos, aço e matéria comum. Já vimos cerâmicos nas últimas quinzenas aí de atividade não presencial. E agora a gente vai ter acesso aos polímeros. Essa aula de hoje ela é muito introdutória, né? Porque polímero, que a gente sabe, que vocês já devem ter visto antes, são cadeias de moléculas muito grandes. Cadeias de carbono, a maioria das vezes. Então, a gente tem que ter uma certa base aí de alguns conceitos de química orgânica. Então, eu não sei se vocês lembram disso aí do ensino médio, se vocês viram isso na disciplina de química aqui da graduação, mas a gente tem que dar uma passadinha bem rapidinho em química orgânica. Então, quem lembra bem dessa parte de química vai ter muita facilidade com essa parte da matéria. Vamos lá. Polímeros, né? A gente sabe que existem os polímeros naturais e os polímeros sintéticos. Né? Os polímeros naturais eles são utilizados aí pela população, pelo mundo todo, há séculos, né? São aqueles polímeros derivados de plantas, de animais. E os sintéticos são aqueles que vêm sendo desenvolvidos e utilizados ainda mais depois da modernização científica causada pela Segunda Guerra Mundial. A questão da Guerra Fria, aquela questão de desenvolvimento científico, aquela disputa de quem tinha tecnologia de ponta. Então isso foi muito favorável ao desenvolvimento de materiais poliméricos aí. Foi mais ou menos nessa época, a partir da década de 40, década de 50, que os polímeros sintéticos começaram a surgir de maneira mais presente aí, tanto no meio científico quanto no meio tecnológico, né? Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, houve a possibilidade de sintetizar polímeros a partir de moléculas orgânicas pequenas, né? E produzir o que a gente conhece como os plásticos, as borrachas, materiais fibrosos. A grande vantagem desses materiais sintéticos é que eles são produzidos a baixo custo e suas propriedades podem ser moldadas a valores que os tornam muito melhores do que aqueles polímeros naturais. Então é aquela questão de desenvolvimento de materiais mesmo, né? Porque na maioria das vezes, para a gente desenvolver um material, a gente está buscando uma combinação específica de propriedades que nos dê um resultado que vai me atender.
Então, aqui na questão dos polímeros é a mesma coisa. Eu quero um material de baixo custo que eu consiga moldar as propriedades. Foi assim que surgiu o plástico. Né? O plástico aí que, apesar de ter o grande ponto negativo aí da questão da poluição, né? É um material muito útil e é extensamente utilizado. Né? Se vocês olharem ao redor de vocês agora, vocês com certeza vão ver vários itens de plástico aí. Dependendo de onde vocês estejam aí. A não ser que sejam bem na roça, né? Vamos lá. Bom, para a gente entender melhor as propriedades, né, o comportamento de materiais poliméricos, é muito importante que a gente entenda a estrutura. Lembrando que dentro das ciências materiais, a gente sempre quer relacionar. Vamos lá. Eu vou olhar minha aplicação. Nessa aplicação, eu vou precisar de quais propriedades? Então, eu vou olhar as propriedades necessárias. Para atingir essas propriedades necessárias, eu vou precisar observar qual processamento eu vou fazer. Qual processamento será usado para atingir aquelas propriedades. E para atingir essas propriedades, eu vou ter que selecionar um processamento que me dê uma estrutura que consiga relacionar aquelas propriedades. Então, assim, dentro de ciências materiais, é muito importante que a gente consiga compreender e fazer esse paralelo entre estrutura e propriedade. Né? Aplicação, processamento, propriedade e estrutura. Eu mexo na estrutura eu mexo eu escolho uma aplicação. Então, de acordo com a aplicação, eu tenho que ter uma propriedade. Para atingir aquela propriedade, eu tenho que ter uma estrutura tal. E para conseguir aquela estrutura, eu preciso de um processamento tal. Então, esses 4 itens são extremamente importantes dentro do campo de materiais. E aqui na área de polímeros não é diferente. Bom, vamos lá. Primeiro aquela revisãozinha de química orgânica. Né? A gente sabe que a maioria dos polímeros são materiais orgânicos, materiais com carbono, que tem carbono em sua composição. Muitos desses materiais são hidrocarbonetos, né, que aqui eu vou chamar de HC aqui no slide. Isso não é a fórmula química, tá, gente? É só estou falando que é um símbolo para não ficar escrevendo hidrocarboneto o tempo todo. Hidrocarboneto que é composto de hidrogênio e carbono, não exclusivamente desses dois materiais, obviamente, desses dois elementos, obviamente, né? E esse hidrogênio e carbono, esses átomos de hidrogênio e de carbono, são dispostos em longas cadeias moleculares. Né? As ligações intramoleculares são covalentes. A gente viu isso, vocês viram isso lá em ciências materiais, que é polímeros têm ligações covalentes, cerâmicos têm ligações iônicas, metais têm ligações, obviamente, metálicas. A ligação covalente é aquela ligação que ela é direcional, é a ligação que ela funciona através do compartilhamento de elétrons. Né? Isso vocês já devem ter visto antes. Né? Então, as ligações poliméricas aqui são covalentes. Lá da química orgânica, a gente lembra que o carbono é um elemento tetravalente, ou seja, ele possui 4 elétrons que podem participar de ligações covalentes, ou seja, o carbono ele faz 4 ligações. Isso acho que é o conceito mais básico da química orgânica. Aí aqui a gente faz algumas distinções. Eu tenho as ligações simples, que nesse exemplo aqui de baixo na esquerda, entre o carbono e o hidrogênio tem a ligação simples. É um tracinho só, de acordo com a nomenclatura da química orgânica. Quando cada um dos dois átomos contribui com um elétron, né, estabilizando a ligação. Eu tenho ligações duplas, que é aqui no exemplo da esquerda mesmo, nesse desenho de baixo da esquerda, na fórmula química. A ligação dupla são 2 tracinhos, que é a ligação do carbono com carbono. Né? E tem ligação tripla, que é aqui no exemplo da direita, que são 3 tracinhos. Né? A ligação dupla envolve compartilhamento de dois pares de elétrons, e na ligação tripla tem o compartilhamento de 3 pares de elétrons. Então, isso é um conceito básico aí. De maneira bem grosseira aqui, eu posso falar que quando eu vejo a fórmula química de uma fórmula química orgânica, um tracinho só a ligação simples, 2 tracinhos a ligação dupla, 3 tracinhos a ligação tripla. As moléculas que têm ligações duplas e triplas, elas são insaturadas.
esse conceito de insaturado está relacionado ao fato de cada átomo de carbono ele não estar ligado ao número máximo de átomos possíveis, porque, como eu falei, o carbono ele faz 4 ligações. Ou seja, ele pode ligar com 4 átomos diferentes. Porém, quando tem ligação dupla, quer dizer que ele está fazendo 2 ligações com um átomo só. Então ele está necessariamente fazendo menos ligações do que o possível. Então a molécula que tem esse tipo de ligação, dupla ou tripla, ela é insaturada. As moléculas que têm ligações somente simples são moléculas saturadas. Né? Tem essa distinção aí, que vem da química orgânica também. Na molécula saturada, né, nenhum átomo adicional pode unir-se à molécula sem a remoção de outros átomos que já sejam ligados, porque já está fazendo o número máximo de ligações ali. Então, para fazer uma nova ligação, eu teria que remover algum tipo de ligação. Beleza? Então, essa é a distinção. Tenho ligação simples, dupla e tripla. Eu tenho a molécula saturada ou insaturada. Uma outra característica que a gente vê em química orgânica que é importante para a gente aqui é a questão dos hidrocarbonetos. Do isomerismo, né? Isomerismo, eu posso fazer uma analogia com aquela questão do polimorfismo e isotropia nos materiais. Isotropia não, perdão. Alotropia. Troquei as palavras aqui. Vamos lá. Polimorfismo e alotropia. Alotropia é quando eu tenho a estrutura de carbono, que ela pode vir como diamante, pode vir como grafite, dependendo de como é arranjada. Certo? Essa é a alotropia. Polimorfismo é quando essa mesma coisa acontece, só que com moléculas de materiais. Só que com materiais compostos de mais de um átomo. Né? A alotropia está relacionada a um átomo só, no caso do carbono, e polimorfismo é quando eu tenho mais de um átomo. Né? Pode vir em 2 formatos diferentes. Então isso aí basicamente é o seguinte: eu tenho uma estrutura, eu tenho uma composição que ela pode ter 2 formatos diferentes. O isomerismo é isso. Isomerismo é o fato da minha composição química orgânica ela ser igual, porém a forma que ela está arranjada é diferente. Aqui embaixo, nesse slide, ele tem 2 exemplos muito claros, que são os mesmos átomos arranjados de maneira diferente. Então o material resultante ele é diferente. Aqui é o exemplo do butano e do isobutano. Algumas propriedades físicas do hidrocarboneto vão depender do seu estado isomérico. Né? Só para deixar registrado, então, isomerismo é quando o hidrocarboneto com mesma composição apresenta arranjos atômicos diferentes. Beleza? Então é exatamente isso aqui. Mesma composição, arranjo atômico diferente, propriedades físicas serão diferentes. As moléculas dos polímeros elas são gigantescas em relação às moléculas de hidrocarbonetos. Né? Então, o hidrocarboneto é uma cadeia carbônica. A molécula polimérica ela é um conjunto de várias cadeias carbônicas assim, gigantes, é uma coisa muito longa. Né? É tão longo que é comum a gente chamar os polímeros, moléculas poliméricas, de macromoléculas. Em cada molécula, os átomos estão ligados entre si por ligações covalentes interatômicas. Né? Então, como falei anteriormente, as ligações dentro da molécula elas são covalentes. Para os polímeros com cadeias de carbono, a estrutura de cada cadeia é uma série de átomos de carbono. É basicamente o que eu falei anteriormente. Agora um conceito importante aqui, que é mais para ajudar a gente a entender outras coisas que vão vir no futuro. Vamos lá. As longas moléculas poliméricas são compostas por entidades estruturais chamadas de unidades repetidas. Vamos lá. Quando a gente vê polímeros lá em ciências materiais, a gente faz uma análise muito superficial. Então a gente fala que o monômero é a unidade básica e que um conjunto de monômeros é um polímero. Esse conceito aqui eu vou mudar um pouquinho. Porque o monômero ele vai ser a pequena molécula a partir do qual o polímero é sintetizado. Esse é o conceito do monômero. Só que quando eu tenho uma molécula polimérica,
longa, eu tenho uma unidade repetida. Se eu tenho várias dessas moléculas poliméricas, eu tenho polímero. Então, assim, um monômero, ele dá origem à unidade repetida. Várias unidades repetidas juntas, elas geram o polímero em si. Então, só para tentar deixar mais claro, o monômero é a menor parte. É a pequena molécula que eu vou usar para sintetizar meu polímero. A partir do monômero, eu vou formar uma molécula grande que vai ser minha unidade repetida. Essas moléculas longas, que são como se fossem unidades estruturais básicas. Unidades repetidas. Esse é o nome, unidades repetidas. Fiquem com isso na minha cabeça. Essas são longas moléculas formadas a partir do monômero. São unidades repetidas. Se eu juntar várias unidades repetidas, eu tenho meu polímero. Então, assim, a unidade repetida é uma longa molécula, só que o polímero é um conjunto de longas moléculas. Beleza? E o monômero é aquela parte inicial, a pequena molécula, que dá início à unidade repetida. Então esse conceito é importante para a gente ter essa distinção. Aqui no texto, nesse slide, eu vou falar muito de unidade repetida. E a ideia é basicamente essa. É que a unidade repetida, posso fazer uma analogia aí, talvez até um pouco grosseira, com a célula unitária, numa estrutura cristalina. É aquela unidade básica. Beleza? É bem uma analogia, tá, gente? Aqui eu também vou falar de célula unitária mais tarde, então só para ficar mais fácil no entendimento. Vamos lá, a química das moléculas dos polímeros. Vamos falar um pouco sobre isso. O hidrocarboneto etileno, que é o C2H4, ele é um gás a temperatura e a pressão ambiente. Esse é o etileno. Ele é um gás na CNTP. Se esse gás ele reage sob condições específicas, ele vai se transformar em polietileno, que é um polímero sólido. Né? O que acontece para formar esse polietileno? O processo, eu vou entrar aí, nessa questão da fabricação do polímero mais na próxima aula, na próxima quinzena. Esse processo começa quando um centro ativo é formado pela reação entre um catalisador e um monômero etileno. Então, o centro ativo que dá origem ao polietileno ele é formado através do etileno e do catalisador. Tem um catalisador específico que, quando reage com o etileno, vai gerar o polietileno. Esse catalisador está representado pela letra R aqui embaixo. Né? O catalisador ele reage com a fórmula química aqui do etileno, C2H4, gerando um conjunto dos dois. Então eu tenho um catalisador mais o etileno. Eu tenho o polietileno, que já é minha unidade repetida, como estava no slide anterior. O que acontece? Eu vou começar a acrescentar, né, unidades monoméricas. Vou continuar acrescentando monômero, vou continuar acrescentando etilenos naquela minha unidade repetida. Então eu vou formando uma cadeia longa. Né? Minha unidade repetida vai ser uma cadeia longa de catalisador mais vários etilenos. Vai ser uma molécula de polietileno. Então aqui embaixo está isso também representado. Esse conjunto de catalisador com etileno que foi mostrado no slide anterior, ele vai se juntar a outro etileno. E vai juntar tudo, vai fazer uma molécula maior. Isso vai acontecendo sucessivamente. Vai juntando etileno, 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 até que eu tenho um catalisador mais uma porrada de moléculas de etileno. Né? Então eu tenho uma molécula de polietileno. Beleza? Esse conjunto todo, essa molécula grande, ela vai ser uma unidade repetida. Porque para formar o polímero, eu tenho que ter um conjunto de moléculas de polietileno. Eu tenho que ter um conjunto de unidades repetidas. Evidentemente, obviamente, é possível a gente criar estruturas poliméricas a partir de outros grupos. Não é exclusivo do etileno. O etileno foi só um exemplo aqui. Por exemplo, tem o tetrafluoretileno, que tem um outro monômero, né? Mas a maneira de se formar é igual. Eu vou ter o meu monômero se juntando com um catalisador
né? Esse catalisador vai depender da natureza do monômero. E depois eu vou acrescentando vários monômeros ali para formar minha unidade repetida, minha molécula, que no caso ali era de polietileno. Então aqui, nesse caso do tetrafluoretileno, o meu monômero é o tetrafluoretileno. Eu vou juntar com o catalisador, eu vou ter catalisador mais tetrafluoretileno. Aí eu vou acrescentando vários monômeros de tetrafluoretileno até o ponto que eu vou ter o politetrafluoretileno. Beleza? Eu sei que esse nome é quase um trava-língua, mas é isso que acontece. O processo de formação da molécula polimérica é assim. Isso que eu tô falando bem por cima, porque no próximo capítulo, no capítulo 15, eu falo um pouco mais sobre isso. É claro que o catalisador usado para reação ele depende da natureza do monômero. Se eu estou usando etileno é uma coisa, se eu estou usando tetrafluoretileno é outra coisa, é outro catalisador. Aqui eu tenho alguns exemplos de vários polímeros diferentes, né? Aqui eu tenho polietileno, eu tenho a unidade repetida aqui do lado. Aqui eu tenho o PVC, a unidade repetida aqui do lado. O politetrafluoretileno, o PTFE, a unidade repetida aqui do lado. Polipropileno, que é o PP. Então são vários polímeros diferentes. Essa unidade repetida é aquela que se repete, é aquela que vai realmente se juntando para formar uma molécula grande. Beleza? Essa distinção entre unidade repetida e monômero, muitas vezes ela fica meio... Era uma zona assim, um pouco confusa. Mas a ideia, o que é importante saber é que como é formado o polímero. Que eu tenho uma parte inicial, o meu monômero, que ele vai juntar com o catalisador, depois eu vou juntar com vários outros monômeros para formar uma longa molécula polimérica. Beleza? Então aqui eu tenho vários exemplos, aqui eu continuo mostrando PMMA, baquelite, que é usado para fazer embutimento de amostras metálicas, né, no processo de metalografia. O nylon, que tem a forma bem mais complexa, como vocês podem ver, né? Então tem outros aqui, tem o policarbonato, enfim, tem algumas moléculas mais complexas aqui. Bom, quando todas as unidades repetidas ao longo de uma cadeia são do mesmo tipo, o polímero é chamado de homopolímero. Eu tenho todas as unidades repetidas do mesmo tipo, né? Se eu tiver uma cadeia formada de duas ou mais unidades repetidas, eu vou ter o que a gente chama de copolímero. Eu vou falar dos copolímeros mais tarde, provavelmente na aula que vem, mas a ideia do copolímero é isso aí mesmo, tem mais de uma unidade repetida. Diferente, né? Então é como se eu tivesse dois monômeros diferentes aí de maneira grosseira. Aí, né? Esses monômeros que a gente discutiu até o momento, como foi o caso do etileno, né, eles têm uma ligação ativa que pode reagir para formar duas ligações covalentes com outros monômeros. Né? É aquela questão de ter uma ligação sobrando ali onde vai colar outro monômero. Né? Formando uma estrutura molecular bidimensional em forma de cadeia, como foi indicado anteriormente no caso do etileno. Né? Acabei de falar isso. Esse tipo de monômero é denominado bifuncional. A definição de funcionalidade aqui no conceito de polímeros é o número de ligações que um dado monômero pode formar. Então, como é o caso do etileno aqui. Vamos lá, etileno. Aqui, o etileno pode fazer duas ligações. Uma na esquerda, que ele liga com R, e uma na direita, que ele vai fazer com outro monômero. Então ele é bifuncional. Ele pode fazer duas ligações. Beleza? Então a definição da funcionalidade é essa. O número de ligações que um dado monômero pode formar. Se puder fazer 3 ligações, ele vai ser trifuncional. Se puder fazer 4 ligações, se não me engano, é tetrafuncional. Né? E assim por diante. Tranquilo? Então, esse número de ligações que pode fazer é a funcionalidade do monômero. É uma definição também relevante. Geralmente, a maioria são bifuncional, né?
Então, muito bifuncionais, que pode fazer uma ligação na esquerda e uma na direita. Mas tem outros que podem fazer uma ligação em cima, outra embaixo, outra atrás, outra na frente. Então pode ter algumas formas mais complexas. Mas no geral aqui pra gente já vê a gente já vê polímeros bifuncionais, que os monômeros fazem duas ligações. Vamos lá, agora eu vou entrar no mérito, eu vou falar sobre algumas características estruturais dos polímeros que interferem diretamente nas suas propriedades, né? Como é o caso, fazendo uma analogia agora com metais, né? O que são características da estrutura que interferem nas propriedades dos metais? Vamos lá. Eu posso falar do contorno de grão, do tamanho de grão, né? Se tem um grande número de tamanho de grão. Posso falar se a estrutura é cristalina, se a estrutura é amorfa. Eu posso falar sobre o tipo de estrutura cristalina, se é CCC, se é CFC, que vai mudar algumas propriedades. Então, assim, aqui eu vou citar alguns parâmetros estruturais que vão alterar propriedades do polímero final. O primeiro deles é o peso molecular. É importante ressaltar aqui, gente, isso aqui foi até um tópico que muitas vezes eu esqueço de comentar. Porque no início do ano, eu estava dando aula pro segundo ano do ensino médio, e eu estava falando os conceitos de TecMat, né, de peso molecular, essas coisas, né, massa molecular. E um aluno me perguntou que ele achou estranho que a definição que eu passei foi diferente do que o professor de química passou. E realmente é diferente, porque a definição mais correta, obviamente, está na química. A definição mais correta do peso molecular. Se eu não me engano, é a média ponderada dos pesos dos isótopos naturais, das massas atômicas. É o peso atômico, na verdade, isso aí. Enfim, tem a definição lá na química. A definição da química geralmente é mais correta. Porém, dentro de ciências materiais, a gente tem um certo linguajar, um certo idioma nosso, né? Então, quando eu falo de polímero e falo de peso molecular, quem é de ciências materiais vai entender o conceito de peso molecular que eu vou passar para vocês. Um químico pode entender de forma diferente. Então, se eu mostro para vocês todo livro de ciências materiais, vai apresentar o conceito de peso molecular que eu vou passar para vocês aqui agora. Então não faz sentido eu mostrar o conceito da química. Eu tenho que mostrar o conceito relacionado às ciências materiais. Então isso pode ser um grande isso pode causar uma grande diferença em relação ao estudo específico da química, né? Aqui que eu vou falar peso, mas na verdade estou me referindo à massa, né? Se eu parar para ser rigoroso. Só que se eu falar massa, vocês não vão encontrar essa expressão em lugar nenhum. Vão encontrar sempre peso. Então é peso molecular. Vamos lá. Cadeias muito longas de polímeros, né? Elas têm pesos moleculares extremamente altos, elevados. O que acontece é que durante o processo de polimerização, que é o processo de síntese aí, né, de formação do polímero, nem todas as cadeias dos polímeros crescem até o mesmo comprimento. Ou seja, nem todas as cadeias vão ter o mesmo comprimento. Eu vou ter um gradiente de valores de comprimento de cadeias aí, né? Isso resulta em uma distribuição de comprimento de cadeias ou pesos moleculares. Então, assim, sei lá, vou dar um exemplo grosseiro. Eu tenho 10 cadeias lá. Eu vou ter uma que ela é menor, outra que é maior, outra que é mais ou menos, e assim por diante. Eu vou ter essa distribuição de comprimentos. Cada uma com um comprimento diferente vai ter um peso molecular diferente, né? A maneira mais fácil de controlar o peso molecular é controlar o comprimento da cadeia, né? Até porque as cadeias são formadas dos mesmos elementos, têm a mesma composição. Então, uma cadeia menor ela vai ter menos peso, a cadeia maior vai ter mais peso. Isso é óbvio, é intuitivo. Normalmente, um peso molecular médio é especificado, e esse peso ele pode ser medido de algumas maneiras diferentes, né? E esse peso também é relacionado, como falei antes, a várias propriedades físicas, né? Como a viscosidade do polímero, por exemplo. Então vamos lá, tem duas definições de peso molecular aqui, duas maneiras de calcular que eu vou apresentar para vocês. A primeira delas é o peso molecular médio, que é esse MNI. O que eu vou fazer? Eu vou dividir
as minhas cadeias em faixas de tamanho, né? Sei lá, vamos supor que eu tenha cadeias de 0 até 10 nanômetros. Eu vou dividir de 0 até 4 nanômetros, de 4 até 8 nanômetros, sei lá, de 8 até 12 nanômetros. Tem 3 faixas de tamanhos aí, né? Então vou determinar a fração numérica de cadeias em cada faixa de tamanhos. Sei lá, 20% na primeira faixa, 30% na segunda, 50% na terceira. Então eu vou fazer esse somatório, né? De acordo com essa expressão que está aí. O peso molecular médio vai ser, como se fosse uma média ponderada, né? Vai ser o somatório do produto entre o peso molecular médio de uma determinada faixa com a fração do número total de cadeias naquela faixa. Então, assim, se na primeira faixa de 1 nanômetro até 4 nanômetros eu tenho 50% das minhas cadeias e eu tenho, sei lá, dentro dessa faixa aí, um peso molecular médio, sei lá, de 100 gramas por mol, agora eu não estou lembrado da unidade, enfim, 100 gramas por mol. Então eu vou ter que multiplicar 0,5, 50%, vezes 100 gramas por mol. Essa é a primeira parte da minha multiplicação. Aí eu faço a mesma coisa para a segunda faixa. Eu vejo o peso médio naquela faixa e calculo pela fração de cadeias dentro daquela faixa. Isso vai ser o peso molecular médio. Eu acho que aqui está bem escrito, que falando isso aí, essa questão matemática falando, talvez não fique muito claro. Mas aqui tá bem descrito de maneira escrita aqui no slide. Eu também tenho o peso molecular ponderal médio, que é uma outra definição. Aqui, a única diferença desse peso molecular ponderal médio, que é o MP, é que em vez de calcular a fração de cadeias que está dentro daquela faixa, eu vou calcular a fração em peso das moléculas naquele intervalo, né? Então, assim, eu vou saber o peso total do meu polímero, né? Aí eu vou olhar as moléculas de, sei lá, de 0 até 5 nanômetros. Eu tô falando nanômetro, gente, mas eu tô meio que usando como exemplo, tá? É de 0 até 5 nanômetros. Bom, eu vou observar qual é a fração em peso daquelas moléculas. Então vamos supor que o meu polímero todo, ele tem moléculas de 0 até 10 nanômetros e que eu tenho um polímero aí de 100 gramas por mol. Vamos supor que seja isso. Aí eu vejo que de 0 até 5 nanômetros eu tenho 80 gramas por mol. Então 80% do meu peso está naquela primeira faixa. Então a ponderação ela é baseada no peso. Beleza? Então é basicamente isso. A única diferença é essa. Enquanto a primeira é baseada na quantidade de cadeias dentro daquela faixa, aqui eu me baseio no peso das cadeias daquela faixa. Né? O que eu chamei de MP aqui é que ele chama de MW, né? nesse gráfico. O MN ele tem vai dar um número que vai ser um pouco menor. E o MP, né, o MW aqui, ele vai ser um pouco maior aí em questão de peso molecular. Beleza? Então acho que é só para mostrar a distribuição dos pesos moleculares em um polímero típico, aí, só para mostrar que vai haver uma distinção entre valores. Então, se eu estou fazendo algum trabalho, quero comparar o peso molecular com o de outro trabalho, eu tenho que verificar se ele calculou o MN ou o MP. Né? Até porque não tem como comparar coisas diferentes. Né? Uma forma alternativa de expressar o tamanho médio da cadeia do polímero é através do grau de polimerização. Lembrando, como eu falei, quanto maior o peso, maior o tamanho da minha cadeia. Né? Então, quanto maior o peso molecular médio, maior o tamanho da minha cadeia, o comprimento da cadeia. Mas não é a análise através do peso molecular não é a única maneira de ter uma noção do tamanho médio da cadeia. Outra maneira é avaliar o grau de polimerização, o GP. É que representa o número médio de unidades repetidas em uma cadeia. Então o que ele pega? Ele pega o peso molecular médio calculado
e divide pelo peso molecular de uma unidade repetida. Então ele vai ter o número médio de unidades repetidas em uma cadeia. Vai ter esse valor médio aí de peso por unidade repetida. É o grau de polimerização. A fórmula está aqui, é bem intuitiva. Polimerização vai ser um foco da próxima aula. Próximo capítulo, na verdade. Vamos lá. Muitas propriedades de polímeros são afetadas pelo comprimento das cadeias poliméricas, isso que eu falei anteriormente. A temperatura de fusão ou de amolecimento aumenta com o aumento do peso molecular. Quanto maior o peso molecular, maior a temperatura de fusão daquele polímero. Isso é um dado importante, porque a temperatura de fusão ela vai ser um grande indicativo da temperatura limite de trabalho desse polímero. A temperatura ambiente, os polímeros com cadeias curtas, eles geralmente vêm como líquidos, né? Então é importante também o comprimento da cadeia nesse sentido, né? E polímeros sólidos costumam ter pesos moleculares mais elevados, né? Dessa forma, o mesmo material polimérico pode apresentar propriedades bastante diferentes se for produzido com um peso molecular diferente. Então, mais uma maneira de regular, de mudar propriedades de um polímero é mudar o peso molecular dele. Beleza? Bom, peso molecular é isso aí. Agora vamos falar de forma molecular. Uma coisa importante de falar é porque naqueles exemplos que eu dei anteriormente, principalmente falando do etileno, dos hidrocarbonetos, eu fiz aquele desenhozinho, aquela representação de fórmula química igual da química orgânica, que é o C, tracinho H, tracinho H, aquela coisinha de química orgânica que vocês já viram no ensino médio. Só que a gente sabe que isso não representa a realidade como um todo, porque as ligações químicas elas não são necessariamente bidimensionais, elas são tridimensionais, né? Os átomos eles estão meio que em zigue-zague tridimensional ali. Como está escrito aqui, as ligações simples na cadeia são capazes de sofrer rotações e flexões em 3 dimensões. Então esse desenho aqui embaixo representa mais ou menos como que é a cadeia polimérica. Esse exemplo daqui ele deixa isso ainda mais claro, né? Vamos lá, pega esse ponto A aqui, esse item A. Esse item A eu tenho 2 átomos de carbono ligados e tem um terceiro átomo que está ligando no segundo. Só que a gente sabe de uma coisa. O ângulo entre as ligações ali, ligações de carbono, ele tem que ser de 109 graus. Né? Se me perguntar por que isso acontece exatamente, eu não sei te dizer. Isso é uma coisa mais da química. Mas o ângulo é 109 graus. Isso quer dizer que o terceiro átomo ali, ele pode estar em qualquer posição desse cone ali. Desse cone formado aqui no item A. Está tracejado ali um cone. Ele pode estar em qualquer posição daquela. Então, para eu ter uma cadeia linear, eu tenho que ter os átomos dispostos exatamente nessas posições de cone aqui. Para ter uma cadeia linear, bem arranjada, como está item B. No item B, que eu tenho vários átomos que poderiam estar em qualquer dessas posições aí tracejadas, né, cada um deles, mas eles estão exatamente nessa cadeia linear. Então, aquela representação linear que a gente vê na representação da fórmula química da química orgânica não é tão fiel à realidade, né? Como falei aqui no item A, qualquer posição sobre o cone de revolução é onde pode estar o terceiro átomo de carbono. Para manter essa angulação de 109 graus entre as ligações, que é o único requisito ali. No item B eu tenho um segmento de cadeia retilíneo, que para isso acontecer tem que ser uma coincidência dos átomos estarem nessa posição, já que eles poderiam estar em qualquer outra posição no cone de revolução. Né? Mas a gente sabe que nem sempre fica assim. O que pode acontecer é que pode haver flexão e rotação quando ocorre rotação dos átomos da cadeia para outras posições, como está no item C aqui. Porque na realidade, ela não é tão bonitinha como está no item B. Na realidade vai ser uma coisa assim. As cadeias vão estar meio que mudando de direção várias vezes em várias posições diferentes. Uma coisa meio que... Eu nem queria usar a palavra aleatória, mas sem seguir um padrão assim bem definido.
Desse modo, uma cadeia molecular única, composta por muitos átomos, pode assumir forma semelhante a essa aqui, né? A cadeia, então, como ela pode sofrer essas flexões, esses dobramentos ali, ela pode assumir uma forma desse tipo aqui, que é o que acontece a maioria das vezes, né? Eu tenho esse emaranhado de moléculas aí, que vai ser minha cadeia molecular, né? Devido a essa questão da rotação e do dobramento ali dobramento não, perdão, da rotação e da flexão da cadeia. Então, a cadeia polimérica ela vai ser mais ou menos desse tipo aqui. Vai ser um emaranhado, né? Isso é uma cadeia só, tá, gente? Então, o polímero é formado de várias cadeias dessas, né? Os polímeros consistem em um grande número de cadeias moleculares. Cada uma dessas cadeias pode dobrar, enrolar, contorcer, fazendo aquela bagunça que eu acabei de mostrar. Isso vai levar a um extenso entrelaçamento e emaranhado entre as moléculas de cadeias vizinhas. Então vai ser uma bagunça total, como se eu pegasse vários fios de cabelo, misturasse numa bolinha, fizesse aquela bola que você não sabe onde começa um fio e onde termina outro, né? Aquela coisa bem emaranhada, bem enrolada, bem contorcida. Aqui eu coloquei aqui até o exemplo de uma pesca, uma rede de pesca altamente emaranhada. E essa característica aí do polímero, ele ter esses emaranhados moleculares aleatórios, essa característica é responsável por várias das boas propriedades dos polímeros, incluindo o fato do polímero ter uma baixa rigidez, né? De ter grande extensão elástica, isso é algo que é muito deformável elasticamente. Então, como no caso das borrachas, né? Então, essa característica do polímero de ter essa estrutura emaranhada, bagunçada, bem aleatória, contorcida e enrolada das cadeias moleculares, é o que confere algumas das boas propriedades dos polímeros, né? Isso é relacionado então à forma molecular. Algumas propriedades dos polímeros, também tanto mecânicas quanto térmicas, são relacionadas à capacidade dos segmentos da cadeia em sofrer rotação, ou seja, se eu consigo fazer com que minhas cadeias sofram rotação como resposta até tensões aplicadas ou a vibrações térmicas, às vezes eu consigo propriedades diferentes. Então, algumas características mecânicas e térmicas dependem dessa capacidade de sofrer rotação. A flexibilidade rotacional depende da estrutura e da formulação química da unidade repetida. Não existe uma regra geral que eu possa seguir. Essa flexibilidade rotacional vai depender da estrutura, de vários parâmetros estruturais, bem como da formulação química. Por exemplo, aquela região do polímero, da cadeia, na verdade, cadeia molecular, que tem ligações duplas, ela vai ser mais rígida. A ligação dupla ali, ela vai criar um laço de mais, de maneira meio grosseira falando, mais forte ali. Além disso, a introdução de um grupo lateral de átomos, um grupo grande, né, ou volumoso, restringe o movimento de rotação. Então, esse movimento de rotação aí das cadeias, ele tem relação muito forte aí com as propriedades mecânicas e térmicas dos polímeros. Essa capacidade de sofrer rotação. Bom, vamos lá. Estrutura molecular. As características moleculares de um polímero vão depender não apenas do seu peso molecular e da sua forma, mas também vão depender de diferenças nas estruturas das cadeias moleculares. Como eu falei, não depende só do peso e da forma. Então, tem várias características da estrutura que tem que ser levadas em conta. A estrutura em si tem suas características mais geométricas, assim, mais relevantes, como eu vou falar agora. A técnica de síntese, ela define como vai ser determinada essa estrutura, né, a técnica de síntese utilizada. E agora eu vou falar sobre algumas estruturas diferentes, sobre algumas estruturas moleculares. No caso são as lineares, as ramificadas, as coligações cruzadas e em rede. Além disso, eu vou falar das configurações isoméricas. Bom, vamos lá. Primeiramente,
Estrutura molecular linear. O que é uma estrutura molecular linear? Né? São aquelas onde as unidades repetidas elas estão unidas entre si, extremidade a extremidade, em cadeias únicas. É como se fosse uma longa cadeia em que a extremidade de uma pega a extremidade de outra, pega a extremidade de outra, fazendo uma longa cadeia retilínea. Né? É um polígono linear. As cadeias são longas, as cadeias são flexíveis, né? As longas cadeias são flexíveis. Nesse tipo de polímero podemos ter ligações de Van der Waals e ligações de hidrogênio entre as cadeias, que são ligações mais fracas. Né? Perceba que eu falei que entre as cadeias. Então, às vezes eu tenho, nesse tipo de estrutura, dentro da minha cadeia eu tenho ligações covalentes, que são mais fortes, e ligações cadeia-cadeia são ligações de Van der Waals, de hidrogênio. Ligações secundárias são bem mais fracas. Aqui eu tenho A, uma estrutura linear, né? Aqui no canto superior esquerdo. É basicamente isso. Cada bolinha laranja é uma unidade repetida. Eu também tenho polímeros ramificados. O que são polímeros ramificados? São aqueles que são sintetizados de modo que cadeias de ramificações laterais estão ligadas às cadeias principais. Né? Ou seja, vão surgir ramificações daquela minha cadeia linear. Essas ramificações elas podem resultar de reações paralelas que acontecem durante a síntese do polímero. É claro que isso é feito propositalmente. Né? Muitos polímeros ramificados têm algumas propriedades, vão levar a propriedades diferentes daqueles polímeros lineares, por exemplo. Mas depende do que eu estou querendo no meu polímero. A eficiência da compactação da cadeia ela é reduzida pela formação de ramificações laterais. Então, a compactação diminui. Se a compactação diminui, é natural a gente falar que vai haver uma redução na massa específica do polímero. Ele vai ficar menos denso se ele tem ramificações. E uma coisa que pode acontecer é que eu posso ter o mesmo polímero em forma linear e em forma ramificada. No caso, seria o mesmo polímero original. Né? O polietileno. Posso ter o polietileno com estrutura linear e o polietileno com estrutura ramificada. Né? O de linear vai ter uma densidade maior e o polietileno de estrutura ramificada vai ter baixa densidade. Essa imagem B aqui, que são similares àquelas essas estruturas lineares, só que com ramos saindo delas. Beleza? Eu também tenho polímeros com ligações cruzadas, né? Que é quando eu tenho cadeias lineares adjacentes unidas umas às outras em várias posições. É como se a ramificação ela ligasse duas cadeias adjacentes, né, por meio de ligações covalentes. O processo de formação de ligações cruzadas é conseguido tanto durante a síntese quanto por meio de uma reação química irreversível. Então eu posso conseguir que um polímero que tenha ligações ramificadas, por exemplo, ele passe a ter ligações cruzadas se eu fizer uma reação química adequada, mas vai ser uma mudança irreversível, não vou conseguir voltar ele ao estado inicial. Esse processo de formação de ligações cruzadas é chamado de vulcanização. Isso aí também fica para o próximo capítulo, capítulo 15. Borracha, por exemplo, tem muitas ligações cruzadas. Esse é muito característico de materiais elásticos. As ligações cruzadas estão mostradas nesse exemplo C aqui, que é onde eu tenho várias cadeias que são interligadas por ramos aí que fazem esse cruzamento de ligações. São as ligações cruzadas. Eu também tenho os polímeros em rede, né? Que são monômeros multifuncionais com 3 ou mais ligações covalentes ativas que formam redes tridimensionais. Lembrando, a funcionalidade do monômero são quantas ligações ele pode fazer. Multifuncionais são que pode fazer várias ligações. Então, às vezes esse monômero vai fazer ligação nas 3 dimensões. Uma no eixo X, uma no eixo Y, uma no eixo Z. Isso vai fazer com que forme-se rede 3D na estrutura. Estruturas tridimensionais. Em algumas literaturas a gente pode falar que um polímero que tem muitas ligações cruzadas ele pode ser classificado como polímero em rede. Então isso vai depender um pouco do critério de avaliação que você está utilizando. Esses materiais vão apresentar propriedades mecânicas e térmicas distintas. Né?
Aí posso citar resinas epóxi, poliuretanas, formaldeídos, né, que pertencem a esse grupo. Nossa, até difícil falar. E aqui, no canto inferior direito, eu tenho a estrutura de polímero em rede, né, que é tridimensional. Beleza? Em geral, a gente pode falar que o polímero não é composto por um tipo estrutural específico, né? Não vou falar que o polímero só tem ligações lineares, só tem ligações ramificadas, né? Ele vai ser predominantemente linear, mas pode ter uma quantidade limitada de ramificações e ligações cruzadas. Por exemplo, né? Então não vai ser uma coisa assim, vai ser um polímero somente linear, uma estrutura somente linear, outro de estrutura somente ramificada. Isso é uma coisa parcial, né? Não é essa 8 ou 80. Né? É como no caso das ligações químicas. Né? A gente fala que os cerâmicos têm ligações iônicas, os polímeros têm ligações covalentes. Só que na prática, não tem só ligações iônicas e só covalentes. Tem uma mescla de ligações. Né? Tem uma certa quantidade de ligações iônicas, uma certa quantidade de ligações covalentes. Os próprios cerâmicos em si, que a gente fala que tem ligações somente covalentes, eles têm uma certa quantidade de ligações Perdão. Até mesmo os cerâmicos que a gente fala que só tem ligações iônicas, eles têm uma certa quantidade de ligações covalentes. Então isso não é algo 880 também. Como é o caso dos polímeros. Ele tem estrutura linear, tem estrutura ramificada, e geralmente é uma mistura de dois ou mais tipos de estruturas. Beleza? Então, pessoal, eu acho que eu vou terminar a aula por aqui. Essa parte de configurações moleculares eu vou citar na próxima. Começar na próxima aula. Já falei muito hoje aqui, né? É bom para ter uma ideia de introdução do que a gente está estudando. Bom, é isso aí. Comecem a fazer um resumo, leiam, se tiverem qualquer dúvida, confiram no livro, podem mandar mensagem para mim também. Essa parte de polímeros é uma parte que tem muitos detalhes, mas é uma parte bem fácil. Essa parcela de... A matéria toda de Mateco 2, posso falar que é um pouco decoreba, né? Que é muita teoria, muita coisa que é importante a gente entender. A gente tem que decorar muita coisa, infelizmente. Mas é isso aí, pessoal. Na próxima semana eu vou postar, vou corrigir e disponibilizar para vocês a nota da prova de materiais não ferrosos. E é isso aí, pessoal. Boa semana a todos e até a próxima.